Olá pessoal, tudo bem? Como é que tá todo mundo? Tudo em paz? Espero que sim. Espero que todo mundo esteja em casa, né? Se resguardando, tendo paciência, que tudo isso vai passar. Que Deus abençoe cada um de nós, né? Então, e vocês, cada um de vocês possam estar cuidando uns dos outros, tá bom? Vamos aqui para mais uma aula de química, tá certo? Turmas dos terceiros anos A, B e C do turno da manhã. E fazer a introdução um pouquinho do que nós conversamos pelo Meet, a introdução da química orgânica, e dando continuidade com o nosso conteúdo a partir de agora, tá certo? Então, antes disso, não deixe de curtir, né? Não deixe de acompanhar, não deixe de se inscrever no nosso canal, assistir todos os vídeos, não só química, mas de todo o complemento, que vai ser de suma importância para o conhecimento de todos e futuramente, né, para todos vocês fazerem uma excelente prova de Enem, tá bom? Então vamos lá, iniciando o nosso conteúdo química orgânica, tá bom? Mas antes de falar um pouco sobre a química orgânica, eu quero lembrar vocês o que nós estudamos, né? O que é química, tá? Então a química ela estuda as transformações que vão envolver a matéria e também a energia, tá? Então, vamos lembrando bem, tá certo? A química ela estuda as transformações que vão envolver a matéria e a energia. E também, gente, a química é um ramo das ciências da natureza, tá? Como todo mundo já sabe, como também eu já expliquei para vocês, que estuda a matéria e as suas propriedades, tá bom? E a sua constituição. Então, quando nós estudamos, estudamos a matéria, estudamos as suas propriedades, do que ela é feita, do que acontece com a sua transformação e o que está envolvido com a sua energia, tudo isso vai estar ligado a quem? A todas essas. Tudo vai estar ligado à química, tá certo? Então, tudo que se envolve em matéria e energia está ligado à química, tá bom? Então, prestem bastante atenção nisso. E antes de tudo isso, nós sabemos que a matéria ela é o principal objetivo do estudo da química, tá bom? Por que, professor Igor? Porque ela é o principal estudo. Porque, meu amigo, porque, minha querida, porque pode ser tudo isso ela vai ser definida quando ela ocupa lugar e ela possui massa, tá? No espaço. Então, se ela tem massa, se ela tem lugar no espaço, ela vai ser chamada de matéria, tá bom? Então, a química em si, a matéria, que podemos chamar de matéria, é o principal objetivo de estudo da química, tá bom? Por quê? Porque a matéria ela pode ser definida como tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço, todo material que fica ao redor, tudo que existe no espaço, certo? Até mesmo dentro de nós, é determinado matéria, tá certo? Então, independentemente, gente, do formato, da origem, de onde for, como eu acabei de falar, se o ser se é vivo, se é morto, se não existe material que esteja fora do alcance da química, tudo vai estar incluído dentro do principal objetivo do estudo da química, que é a matéria, tá certo? Então, tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço é chamado de matéria, tá bom? Outra coisa, a matéria, que é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço, ele é formado por quem? Qual é a menor partícula de uma matéria? O átomo. Esse nome dado ao átomo é um nome dado ao formador da matéria. Por isso que eu falei, se tem massa e ocupa lugar no espaço, ela é matéria. E a menor partícula dessa matéria é o átomo. Então, pessoal, esse nome foi proposto pelos filósofos gregos Demócrito e Leucipo, certo? Lá antigão, há muito tempo atrás, tá bom? Então, esses elementos químicos, todos os elementos químicos, todas as moléculas, todas as substâncias, todo o material orgânico ou inorgânico são formados por átomo, tá bom? E esse átomo, ele contém, a palavra átomo significa não divisível, mas hoje nós sabemos, né, que ela é o quê? É uma partícula divisível, que ela possui os seus prótons, partículas positivas, possui os seus nêutrons, partículas nem positiva e nem negativa, e os seus elétrons, que é a carga negativa, tá bom? Então,
tudo isso se resume no átomo, tá ok? O átomo, gente, como você pode observar bem aqui, certo? O átomo é uma partícula que é a base formadora de toda a matéria, tá bom? E hoje, sobre os elementos químicos que nós temos na tabela periódica, 118 espécies atômicas que nós temos são representadas na nossa querida tabela periódica, tá? E aí, meu amigo, minha amiga, o que vai acontecer, galerinha? São todos classificados de acordo com as características. Essas características elas podem ser físicas, certo? E químicas de cada uma, tá? Tanto faz. Então, essas características físico-químicas de cada uma vai estar relacionada. E quando ela está relacionada, nós podemos classificar dessa forma, ok? Então, se vocês observarem aqui, nós temos a matéria, uma gotinha d'água. Bom, uma gotícula, professor, de tem matéria. Pronto, se ocupa lugar no espaço, meu amigo, tem matéria, tá bom? Então, aqui nós temos a matéria. Nós temos aqui um conjunto de... as moléculas, que é um conjunto de átomos, tá? Aí você pode ver toda a estrutura do átomo, tá? O seu núcleo, os seus elétrons aqui girando ao redor. Nós temos os prótons, a partícula positiva, como nós falamos. Nós temos o nêutron e assim sucessivamente ela vai fazendo outras divisões que nós não estudamos no ensino médio, tá bom? Mas no ensino médio, a química do terceiro ano, ela vai estar ligada com a química orgânica. E essa química orgânica, ela vai estar ligada com quem? Ao carbono. Por que, professor Igor? Porque o carbono é um dos elementos mais abundantes que existem no universo, tá? E ele está presente na vida humana, ela vai estar presente na constituição do nosso corpo, tá? Ela vai estar interligada com os combustíveis que nós utilizamos no nosso dia a dia. Então, o carbono ele é o principal, é o elemento principal e é o elemento mais abundante que existe, tá bom? Então, primeiro de tudo, nós temos que saber que o carbono é um não metal. Ele faz parte do segundo período do grupo 14 da família chamada família do carbono na tabela periódica, tá bom? Então, o seu número atômico, se vocês observarem aqui em cima, o seu número atômico é 6, tá? Ele possui... O que é seu número atômico, professor? É a quantidade de prótons, é a partícula positiva. Possui 6 prótons em seu núcleo, tá bom? Beleza? E o seu peso, a sua massa, já é o valor dobrado. O valor dobrado de 6 é quanto? 12. Então, o seu número atômico é 12. O elemento químico carbono, gente, vocês sabem que desde lá do primeiro ano, ele é representado pela letra C. Ok? Beleza? Professor, mas onde é que o carbono é encontrado? Vamos lá. Se eu falei que ele é o elemento que é mais encontrado, mais abundante, mais especial, digamos assim, né, no nosso universo, no nosso mundo, então o carbono é um dos elementos que apresentam alotropia. O que é essa alotropia, professor? A apresentação alotrópica ela pode ser encontrada em diferentes formas. Em diferentes formas, que vai depender do alótropo em questão, tá? Então, o carbono em si, entre as formas alotrópicas do carbono, as mais conhecidas que nós sabemos é o grafite e o diamante, tá certo? Mas, professor, o que seria essa situação? Como é que ele vai se transformar? Ele vai se transformar de acordo com a quantidade de átomos que são distribuídos para ele, tá certo? Então, além disso, o carbono ele pode ser encontrado ligado também a outros elementos químicos, não somente sozinho, porque ele vai formar mais diversos compostos quando ele está interligado, ele está ligado com outros elementos, tá certo? Então, a gente pode até perceber na molécula do gás carbônico. Nós respiramos oxigênio, O2, mas quando a gente libera, sai o quê? O CO2, né? O dióxido de carbono, que é presente nos ciclos da respiração celular. A gente sabe isso em biologia, né? E na fotossíntese também no processo, juntamente com as plantas, tá bom? Além disso, galerinha, o que é que acontece? O carbono é o elemento base da química orgânica, que é justamente a química que nós vamos estudar no terceiro ano. A química que vocês estudaram lá no primeiro ano foi a chamada química geral, certo? No segundo ano, no ano passado, vocês viram o quê?
a fisicoquímica, e agora é o complemento, o fechamento do estudo geral da química, né? Digamos assim, que vai ser quem? A química orgânica, tá? Então, é o componente perfect que é encontrado, certo? Que é ligado à química orgânica, tá? Então, sendo objeto de estudo em diversas pesquisas, tá? E outra coisa, o carbono ele está presente na constituição de compostos tanto orgânicos, naturais, como também juntamente com os compostos sintéticos. Professor Igor, o que significa isso? Vamos lá. Os compostos naturais é o que tem na natureza, né? O que tem no nosso DNA, no nosso material genético. Nós podemos encontrar isso também nas proteínas, certo? Na forma de alimentação, a carne, né? Os biocombustíveis que existem, tá bom? Então, tá tudo interligado. Isso são os compostos orgânicos, são os compostos naturais da natureza. E os compostos sintéticos, né, que a gente conhece, que são aqueles que são produzidos em laboratório, que são sintetizados, tá? Então, existe o nylon, as borrachas, o plástico, os fármacos. Então, todos esses produtos aqui, que são chamados compostos sintéticos, são produtos industrializados, como vocês podem ver aqui, tá? Então, olha a diferença entre os compostos orgânicos naturais e os compostos sintéticos que são produzidos em laboratório, tá ok? Outra coisa, aí nós vamos aqui. Tudo isso é dado por dois nomezinhos, chamada de análise orgânica e a síntese orgânica. Professor, o que é análise orgânica? Essa análise orgânica, ela tem essa facilidade de isolar e identificar os compostos químicos que são presentes em um determinado material, tá certo? Por exemplo, a extração de produtos naturais de plantas. Isso aqui é chamado de uma análise, análise orgânica, tá certo? Porque você está conseguindo, está retirando, está obtendo a extração de produtos naturais. Então, isso aí é chamada, quando você consegue isolar, quando você consegue identificar, quando você consegue separar esses compostos, esses produtos naturais, e aí ele é chamado de análise orgânica. E na síntese orgânica é diferente. Por quê? Vocês lembram que eu falei no slide passado? Por quê? Porque ele é feito em laboratório. Esses materiais eles possuem características idênticas ou muito parecidas com os compostos naturais, que são identificados aonde? Na análise orgânica. Beleza? Então também é feita de síntese de compostos não encontrados naturalmente. Ou seja, síntese significa o quê? Produção. Então eles são produzidos. Outra coisa, na produção de borracha sintética, né, que nós temos esse exemplo aqui como síntese de compostos que não são encontrados, né, naturalmente. Ok? Outra situação é os medicamentos. Os medicamentos que são fabricados pela indústria farmacêutica, né, que é o antitérmico, né, que é o ácido acetilacílico, né, ou anfetamina, né, que é um tipo de antidepressivo. Todos esses produtos são fabricados pela indústria química, certo? Ou seja, são produzidos, né, tá, pela indústria. Mas todo esse processo eles foram tirados de onde? Análise orgânica, certo? Outra coisa, esses produtos que são fabricados pela indústria química, como também o poliestireno, né? E até aqueles sabores artificiais dos alimentos, né? Quando você compra aquela jujubazinha, né? Que tem sabor morango, até aquele suco em pó, né? O Tang e tal, né? O Kisuke, o famoso popular Kisuke excelente, né? Tem mais açúcar do que não sei lá. Então, o que é que acontece? Esses sabores artificiais, eles são alimentos, certo? Que são alimentos, eles são exemplos de processos de síntese. O que é isso, professor? São exemplos de processos que são produzidos em laboratório, tá certo? Então, tudo que é produzido em laboratório, ele é chamado de síntese. E tudo que é pela própria natureza é chamada de análise, ok? Beleza? Então, tudo isso, gente, no final do século XVIII, no século XIX, os químicos passaram a se dedicar ao estudo diretamente às substâncias presentes em organismos vivos.
E aí, gente, eles fizeram de tudo para tentar isolar, para tentar identificar. E tudo isso foi possível quando tais substâncias que apresentavam propriedades muito diferentes daquelas que eles conseguiam, que eles pesquisavam na época, que eram os minerais. Aí o que foi que aconteceu? Eles conseguiram, certo? Eles conseguiram constituir um grupo especial. E aí eles chamaram essa parte, né, essa área da química orgânica, tá certo? Porque toda aquela parte que nós, a química inorgânica, que é a parte dos minerais, nós estudamos tanto no segundo como no primeiro ano. E aí no terceiro ano houve essa modificação, né? Houve essa tentativa de isolar e identificar. Então eles conseguiram notar essas substâncias e aí eles passaram a esse grupo especial, né? Essa parte da área da química chamada de química orgânica. E no ano de 1807, certo? O Berzelius, ele lançou a teoria da força vital. Essa teoria, ela é conhecida como vitalismo, tá certo? O que é que ele fazia, professor? Ele defendia a ideia de que apenas os seres vivos são capazes de produzir os compostos orgânicos, tá? E essas substâncias, olha aí, ó, presta atenção, essas substâncias não poderiam de maneira nenhuma ser produzidas artificialmente. Então, por isso que era vitalismo. Vita significa vida, tá certo? Então, só poderia vir, né, de seres vivos. Ou seja, o produto vivo, a química orgânica só poderia vir de seres vivos, tá? Ok? Então, segundo Berzelius, os compostos orgânicos eram produzidos a partir de uma força vital, característica de quem? Dos organismos vivos, tá? Então, isso impossibilitava a síntese dos mesmos, tá? A produção dos mesmos. Então, não podia. Só quem poderia produzir, quem era? Os organismos vivos. Tá certo? Então a teoria da força vital foi logo aceita pelos químicos da época, era o bambambam, uma vez que nenhum composto orgânico havia sido submetido artificialmente até então. E aí, certo? A ideia de Berzelius perdurou por muitos e muitos anos e ninguém sofria nenhum tipo de questionamento. Ei, rapaz, isso aí, veja se tenta isso uma coisa, tenta isso aqui. Não, não. Ninguém tentava de forma nenhuma. Não foi questionado de nenhuma forma. E aí estabeleceu uma verdadeira barreira no desenvolvimento da química orgânica. Olha aí, ó, olha o tempo que ficou, né? E aí essa história ganhou uma nova configuração nos meados do ano de 1828, quando um químico alemão, o Wöhler, que era aluno de Berzelius, ele conseguiu sintetizar em um laboratório a ureia, certo? Olha aí olha como é que é bacana, né? Acidentalmente, viu? Acidentalmente, foi sem querer querendo, como a galera fala, né? Então ele trabalhou com Berzelius, né? Ele conseguiu sintetizar de uma forma acidental um composto orgânico chamado ureia, que a ureia é comumente encontrado na urina e também no nosso sangue, tá bom? Então a reação feita por Wöhler, ela pode ser representada aqui embaixo, ok? Como você pode ver, o cianato de amônio, e aí sofreu uma reação. Isso aqui, o cianato de amônio, é um produto inorgânico, sofreu essa reação, e aí o que aconteceu? Se transformou em ureia, que a ureia é um produto orgânico. Olha aí como é que foi bacana, olha aí como é que espetacular. Isso aí, gente, pode prestar atenção. Quase 20 anos depois, com os trabalhos que foi realizado, né? Conseguiu transformar toda essa situação, tá? E o trabalho de Wöhler, gente, foi questionado muito e muito e muito, tá certo? Por quê? O cianato de amônio são materiais orgânicos, né? Como que existe também tanto no chifre, né? No chifre de boi, né? E também no sangue, certo? Mas que quase 20 anos depois, como eu estava falando para vocês, os trabalhos de Kolbe, tá certo? Produziu um ácido acético a partir de compostos inorgânicos. E aí ele fez com esse método chamado de destilação, né? E aí todos os vitalistas foram vencidos nesse processo, tá bom? E aí, gente, a química orgânica começou então a sua grande evolução, tá? Então a química orgânica começou a sua grande evolução com o desenvolvimento de novos estudos
tanto no que diz respeito ao isolamento, tá certo? Olha aí, ó. E a identificação de compostos quanto às maneiras de prepará-los também em laboratório, tá bem? Olha aí, ó. Como eu estava falando para vocês. Então, nos anos passados, né, que eu já fiz foi adiantar, né, falando para vocês, o nome pelo qual ficou conhecida, né, síntese de Wöhler, né, que foi ele que fez o processo. Muitos outros compostos orgânicos foram produzidos, o metanol, o acetileno, o ácido acético, e todos eles conseguiram. E então, dessa forma, caiu por terra a teoria da força vital, tá? E aí cresceu de uma forma espetacular a química orgânica. E aí acabou de se tornar o campo mais estudado da química. Tá? Então, uma vez abandonada a ideia de que os compostos orgânicos deveriam somente dos organismos vivos, a química orgânica passou a ser definida como o ramo da química que estuda os compostos de carbono. Até então, essa química ela era chamada de quem? A química dos seres vivos. E aí, quando quebrou essa ideia da química que era dos seres vivos, né, que os compostos orgânicos só vinham de seres orgânicos, e aí formou quem? A química orgânica, ela teve essa nova definição, o ramo da química que estuda os compostos de carbono, que esse conceito foi proposto por Kekulé 30 anos depois a síntese de Wöhler, ok? Beleza? Show de bola? Então, como a química orgânica é o estudo do carbono, nós vamos falar agora um pouquinho sobre esse carbono. Então, como eu já tinha falado para vocês, o carbono é um elemento básico para o estudo da química orgânica, né? Esse tema que costuma ser cobrado bastante no Enem, eu coloquei aqui para vocês. Ele é localizado, o carbono, no grupo 14, certo? Como eu falei também para vocês anteriormente. O carbono possui 6 elétrons, sendo 4 destes localizados em sua camada de valência, tá? Então, desta forma, o carbono ele é chamado de quê? Tetravalente, tá? Então, ele realiza 4 ligações covalentes para adquirir a sua estabilidade química. Então, como assim, professor, que ele vai poder fazer essa ligação? Então, o carbono ele pode se ligar a outros átomos de carbono em forma de cadeia, tá? E também para formar tipos inúmeros, gigantescas cadeias. O átomo de carbono, galerinha, só para vocês terem uma noção, pode se ligar a outros elementos químicos também, como é o caso do hidrogênio, né? E a outros elementos comuns e compostos orgânicos como o oxigênio, o nitrogênio, o enxofre, tá certo? Os halogênios, que é o cloro, o bromo, tá? O iodo, certo? E vários outros elementos que ele pode se ligar, tá? Então, primeiro que nós vamos ver aqui é esse carbono com as 4 ligações que é dado para ele, né? Que é o metano, chamado CH4. O carbono forma estruturas chamadas tetraédricas, né? Nessas estruturas, o átomo de carbono ele localiza-se no centro de tetraedros, tá? E seus ligantes ocupam o quê? Essas vértices aqui, ó. Beleza? Olha aqui, ó. Essas vértices aqui, tá? E essas ligações formam entre si ângulos de 109,5 graus. Olha aqui, ó. Para vocês observarem, tá certo? Olha como é bacana, olha como é espetacular. E outra coisinha, no nosso livro também ele vem falando mais adiante, assim, mais ou menos na página 14, 15 e 16, ele vem falando sobre a classificação do carbono, tá? E o carbono ele pode ser classificado de acordo com o número de ligações que realiza com outros átomos de carbono, tá? Então as classificações elas são realizadas da seguinte maneira. Como o carbono ele pode fazer no máximo 4 ligações, né, como nós acabamos de ver, ele pode ser chamado de carbono primário, carbono secundário, carbono terciário e carbono quaternário. Professor Igor, como é que acontece que ele é chamado de carbono primário? É quando esse carbono primário, ele vai se ligar a um átomo de carbono. Então, quando esse carbono ou ele está isolado ou ele liga somente a outro carbono, ele é chamado de carbono primário. O carbono secundário é quando esse carbono ele liga a 2 átomos de carbono. Se esse carbono ele liga a 2 átomos de carbono, ele é chamado de carbono secundário. O carbono terciário é quando um carbono liga-se a 3 átomos de carbono. Então, se ele consegue se ligar a 3 átomos de carbono, ele é chamado de carbono terciário. O carbono quaternário, né, se liga a quantos?
Esse carbono ele pode estar ligado a 4 átomos de carbono. Professor, dá aí o exemplo para nós. Vamos lá. Você observa que esse carbono aqui, ó, ok? Vermelhinho, ele pode ficar isolado. Se ele estiver isolado, ele é chamado de primário. E se ele estiver ligado a só um carbono, ele é chamado de quê? Carbono primário. Esse daqui, ó, que de onde esse está ligado com esse outro, ele é chamado de carbono secundário. Por quê? Porque ele vai estar aqui, ó, se vocês observarem, ele vai estar ligado tanto com esse vermelho como esse outro aqui, tá certo? Ou seja, ele tá aqui tá ligado a quantos? A 1 e a 2, então ele é secundário. Esse do meio, ele é o chamado carbono terciário. Por quê, professor? Porque ele tá ligado a 3 átomos de carbono. Ele está ligado ao da direita, está ligado ao da esquerda e está ligado aqui com o carbono de baixo. Professor, mas em cima ele não está ligado? Não, ele tem que estar ligado a carbonos. Ele aqui tá, a quarta ligação dele está ligada a quem? A um oxigênio, tá certo? Então ele liga aqui à direita a um, à esquerda a outro e embaixo a outro. Então ele aqui, esse daqui do meio, ele é chamado de quê? Carbono terciário. Por quê? Porque ele está ligado a 3 átomos de carbono. Tá beleza? Observa bem aqui a outra estrutura. Passou esse. Olha aqui. Esse está ligado a quantos? Só está ligado ao da direita e o da esquerda, porque os dois de cima aqui são hidrogênios. Lembrando que ele tem que estar ligado a carbonos. Se ele aqui está ligado a carbono à direita e outro à esquerda, ele aqui é o quê? Secundário, porque está ligado a 2. E por último, nós temos esse carbono aqui. Esse carbono aqui está ligado a quantos? Está ligado à esquerda, direita, em cima e embaixo. Então, esse carbono aqui é quaternário. Beleza? Professor, e esse de cima? Ele está ligado a quantas? Quantas ligações você está observando? Está ligado só o de baixo, né? Então, aqui é primário. Esse aqui está ligado a quantos? Observa que é só um, primário. E esse de baixo está ligado a quantos? Primário. Esse de cima, primário. Por quê? Ele não está ligado a outro carbono? Não, mas ele está só. Então, ele é chamado de carbono primário também. E esse daqui de baixo, professor? O que é isso? Né? O que ele está ligado aqui? Tá só um também, tá certo? Então, ele é carbono primário. Beleza, galerinha? Show de bola, tá certo? Então, essa foi a nossa aula de hoje, tá? As nossas atividades vão ser baseadas nessa parte, em toda essa parte que eu conversei com vocês, expliquei para vocês, tá bom? Ela também tá todo esse processo. Nós também temos na página 13, página 14, página 15, página 16, todo separadinho falando sobre as estruturas e a sua classificação. Página 18 também vem falando sobre os tipos de classificação, tá? E aí nós vamos lá pelo Meet e vamos tirar nossa dúvida e conseguir responder algumas questões, tá bom? Então, que Deus abençoe, tá? Obrigado pela atenção, bons estudos, aproveitem o máximo, tá? Um grande abraço, tchau, tchau, cheirão.